agora a gente vai esclarecer as nossas dúvidas sobre a menarca, a primeira menstruação, com a doutora Leriane Blaskowski, que é ginecologista e obstetra. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Jaqueline? Eu tô tão feliz de te entrevistar novamente. Prazer que você veio aqui, viu? Tudo meu, Fica à vontade. Faz alguns anos que eu não entrevisto, né, doutora? Anos mesmo, verdade. Mas eu tenho acompanhado, a gente sempre se vê e acompanhado muitas matérias também que a senhora publica, doutora. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, poxa, já fazem cerca de 10 anos que eu acho que eu não entrevisto a doutora, porque é da época de consulta, né? Sim, o meu filho vai fazer 9 anos. Então, eu nem estava grávida. Eu estava de 2 meses. Da última vez que eu te entrevistei, a senhora estava grávida. E aí eu fico pensando, desse tempo pra cá, a gente já conversava que a menstruação vinha começando mais cedo por N motivos. Sim. Isso continuou, doutora? Continua assim. Antigamente se estabelecia a menarca como a primeira menstruação ao redor de 12, 14 anos da adolescente, que é a fase do segundo estirão. Hoje, nos estudos, a menina já está começando a menstruar com 11 a 13, mas assim, a gente considera a menarca normal a partir de 8 anos. Já pode acontecer? Já que antes de acontecer a primeira menstruação propriamente dita, ela tem o desenvolvimento mamário, que a gente chama de telarca, o crescimento dos pelos pubianos, axilares, que se chama pubarca, e por último a menarca, que é a primeira menstruação. Então o corpo já vai dando indícios do que vai acontecer, né? Sim, sem dúvida. Existe um reloginho biológico, né? Que a menina, quando está dentro do ventre materno, ela já nasce com tudo determinado. Quando vai acontecer a primeira menstruação dela e quando vai acontecer a última. Um reloginho. O número de folículos pré-determinado que ela vai desenvolver ao longo da menacme, que é a fase reprodutiva, até que ela entra na menopausa, que é a última menstruação. Então, ao redor dos 8 anos, esse estímulo, essa faísca hormonal, e a gente tem vários hormônios envolvidos, desde do folículo estimulante, luteinizante, estrógeno e progesterona. Aí ela vai começar a desenvolver os caracteres femininos propriamente ditos e começa pelo desenvolvimento mamário. A voz afina, o corpo vai ganhando estrutura, né? Às vezes as meninas são tão, como é que fala? Franzina, né? Miudinha. Aí ela entra encorpa, né? Ela encorpa, ganha massa muscular, ganha massa gorda, os ossos crescem, ela se transforma realmente, ela está se transformando numa mulher propriamente dita. Então tudo isso é determinado geneticamente, biologicamente, lá atrás. Agora, essa faísquinha depende, como a gente sempre falou, lembra lá nas aulas de biologia, fenótipo é igual a genótipo mais meio ambiente? Então, o que a gente faz, a moça faz, a menina faz ao longo desses anos até entrar na menarca, influencia para o resto do desenvolvimento da mulher. Eu quero dizer em termos de alimentação, estilo de vida, exercício físico. Então, a menina que é obesa, ela muitas vezes começa a menstruar muito antes, ou ela demora depois dos 16 a vir a primeira menstruação, a menarca. Porque mexe nos hormônios? Por quê, Sim, doutora? o hormônio se armazena na gordura. Todo hormônio, existe um tronco que se chama colesterol. E os galhos são os hormônios. Do colesterol derivam todos os hormônios. Então existe até uma linha hoje que as pessoas têm que tomar cuidado quando está tomando remédio para colesterol. Vou até entrar em outro assunto. Para não abaixar demais o colesterol, porque eu não vou ter substrato hormonal. Então, tudo em excesso faz mal e falta também. E a menina que é obesa, ela tem a estrona, que é o hormônio feminino armazenado na gordura, em forma de gordura. Então ela fica com aquilo acumulando, e ela tem a deficiência ovariana. Então ela não tem o desenvolvimento, ela tem um retrocontrole, o feedback alterado. A senhora está falando, me faz lembrar que muitas vezes, quando eu era criança, às vezes alguém comentava: ai, você ouviu a sua amiguinha, gente, já veio a primeira vez. A mãe falava com jeitinho, porque ela é mais gordinha. Essa era a explicação que eu ouvia quando era criança, Sim, doutora. Porque e tem sentido, né? Tem sentido. E não necessariamente ela vai menstruar antes que as demais. Mas se ela tem um índice de massa corpórea alterado, as magrinhas também, as magrinhas demais, aquelas mais raquíticas, elas também podem ter distúrbio de menstruação. E a obesa, muitas vezes, ela tem a primeira menstruação antes, mas a menstruação não regula.
Então ela fica por um bom tempo sem menstruar de novo. Chega a ficar 6 meses, 9 meses sem menstruar, depois vem de novo. Agora, tudo isso é influenciado pelo hormônio, pelo estilo de vida. E a gente fala do colesterol, que muitas vezes tratam o colesterol como vilão, ele não é vilão. E tem colesterol bom, não é isso? Então, o bom é o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade. Mas assim, o colesterol, que é o LDL, que é o de baixa densidade, ele é o vilão. Mas daí eu já estou falando em vilão para artéria. Entendeu? Quer dizer que ele é ruim para tudo, não dá para zerar também, né? Não deve, você nunca vai zerar. A produção vem, ele é um tronco, né? O colesterol é um tronco e vem os galhos. Mas assim, quem leva bem a vida, se alimentando direito, fazendo exercício físico, provavelmente não vai ter aquela síndrome dos ovários policísticos, que influi também na menina que é obesa, que passa a ter resistência periférica à insulina, que é tudo atrapalhado. Agora, doutora, até que ponto eu gostaria de entender? A mãe ou a família do pai, quando teve essa primeira menstruação, até que ponto isso interfere nessa filha gerada pelo casal? Tem também essa influência genética dos pais, no caso da mãe, da avó, por exemplo? Tem. Você disse a mãe menstruou muito tarde, a filha vai menstruar muito tarde. Ou a avó, não sei se por parte de pai tem essa influência também. Então, não, por parte de pai, pouco provável. Geralmente a linhagem é direta da mãe. Mas assim, tem a influência genética e tem a influência do meio ambiente. É uma junção. É uma junção dos dois. Existe um velho ditadinho, que o que você leva da vida é a vida que você leva. Então, quando a mãe fala lá atrás para a criança, não come muito doce, isso daí é porcaria, ela já está, às vezes até inconscientemente, sabendo que a criança vai ter um problema no futuro. Não só de obesidade e hipertensão, mas a moça, porque assim, a beleza, já dizia o professor meu, que a beleza da mulher está na gordura. A gordura é que molda a mulher, não é só músculo. Tem que ter uma gordurinha, né? Mas assim, demais não. Porque vai causar lesão em vaso, coração, cérebro, você pensa em infarto, derrame, trombose, então tudo em excesso faz mal. Agora, doutora, vamos falar um pouquinho sobre os mitos que podem haver em torno da primeira menstruação. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, uma menina que menstrua aos 8 anos, ela pode ter problemas por causa disso? Sim. Uma criança com 8 anos está pronta para engravidar, por exemplo? Não. Quando a gente fala que uma menina tem uma menstruação aos 8 anos, é aquilo que eu falei, aos 8 você começa o start hormonal, mas não que ela vai menstruar. Quero que ela menstrue com 8 anos? Nunca, porque eu também tenho que me lembrar que ela está em fase de crescimento. Se ela menstruar muito cedo, ela tem aquele espichão, vai ficar baixinha. Então a gente retarda essa menstruação. A mãe fala, olha, ela já está desenvolvendo mama, pelinho, teve um pequeno sangramento. A mãe com 8 anos tem que levar a menina no médico para ele retardar isso. E dá para retardar? Dá, claro. Senão vai interferir no crescimento dela. E eu tenho que pensar que a menina não é só mama e útero. Ela está crescendo, tem a cartilagem de crescimento, o hormônio vai influenciar o hormônio de crescimento. Então, se ela colar essa cartilagem, com 8 anos, ela cresceu e parou. Estabiliza ali. Estabiliza ali, não tem mais o que crescer. Influencia também na fase reprodutiva, quer dizer, quem menstrua mais cedo para de menstruar mais cedo ou não necessariamente? Existe uma estatística que fala menarca precoce, ou seja, primeira menstruação muito cedo, menopausa tardia. Vai chegar na menopausa lá no final, depois dos 50 e 50. E menarca tardia, menopausa precoce. Por quê? Isso significa que ela pode ter uma baixa reserva ovariana. Então, se ela começou a menstruar muito cedo, ela tem muita reserva. Se ela começou a menstruar muito tarde, ela tem pouca reserva. Digamos que é uma inteligência do corpo, então, de alguma maneira? Pode ser considerada, mas isso é estatística. Para toda regra existe, isso não é regra. É uma estatística. Então é até mais fácil. Você fala, olha, menarca precoce, menopausa tardia, menopausa... Mas não necessariamente. Menarca tardia, não necessariamente. Mas estatisticamente existe essa tendência porque você controla a reserva ovariana. Doutora, a gente tem N tipos de famílias hoje e às vezes a gente tem pais cuidando de meninas, ou um pai solteiro, um pai viúvo. E a gente sabe que o assunto primeira menstruação, eu nunca conversei sobre isso com o meu pai, por exemplo. Tudo bem que eu sou da geração, uma geração um pouco mais para trás, a geração que está vindo agora que é mais moderna. E a minha é mais atrás ainda. A gente, né, é um pouco diferente. Mas a gente sabe que eu acho que até hoje, uma menina falar pro pai, ou como é que é na questão do banho, às vezes o pai não tem a possibilidade de observar, a menina já fez 6, 7 anos, está tomando seu banho sozinha,
observar esses primeiros índices, o que um pai solteiro pode fazer? Qual é o primeiro momento de levar, por exemplo, essa menina a uma ginecologista? Olha, o que eu atendo às vezes pais viúvos mesmo. Então, os pais hoje são muito informados, eles sabem bastante hoje. Então, às vezes ele observa a filha. Às vezes ele pede para uma vizinha, a irmã, cunhada, alguém fazer, às vezes acompanhar na consulta. Mas os pais, eles são observadores, os homens. Então eles veem que a menina está mudando o corpo. Ele vai orientar. Se ele tiver vergonha de conversar sobre o assunto com a filha, ele vai pedir socorro para a professora. Ou para algum familiar, no caso cunhada, irmã. Mas eles são, ou até vizinha. Eu já vi casos do pai trabalhar, ser da polícia, e ele ser viúvo, e a vizinha foi levar a menina. Dar esse auxílio. E na primeira consulta, ele estava junto e falou: olha, doutora, a minha esposa faleceu, não sei o que, ele contou, mas eu posso pedir para minha vizinha trazer? Aí a amiguinha da vizinha, aí então as duas, elas vão. Então isso é muito interessante, eles não estão desinformados e eles sabem muito, viu? Pode entrar junto na consulta? Qual pode, o pai pode, ele deve entrar. Se a menina é menor de 12 anos, 14 anos, porque assim, isso é muito relativo hoje, mas a menina que pede, ela tem esse direito. Ela fala: olha, eu quero, de 16 anos, olha, eu quero que meu pai entre, porque eu não tenho mãe, ou minha mãe foi embora de casa, ou minha mãe está trabalhando, e os pais fazem turnos diferentes, o pai entra sim. Agora, se ela tiver vergonha na hora do exame, alguma coisa, ele conversa com a gente orienta o que precisa orientar. Na hora do exame físico, o senhor dá licença para mim um minutinho, ele espera, a gente examina. Mas assim, eu nunca tive problema com isso. Doutora, o que a menarca significa? A gente antigamente falava que significa que agora pode ser mãe, mas eu sei que tem muita coisa além disso e não necessariamente isso. Fala um pouco pra gente. A menarca, por definição, é a primeira menstruação. Ponto. Vamos considerar que é um divisor de águas entre a infância e a adolescência. Só que tem muita menina hoje que ainda é criança. E a gente sabe que a infância é um período tão gostoso, mas passa tão rápido. E as meninas, às vezes, com 8 anos, elas se inspiram na mãe, já querem se maquiar, usar salto alto. Eu olho e falo: filha, vai brincar de boneca, espera chegar a sua fase, porque isso daí você vai ter pro resto da vida, para se maquiar e usar salto alto. Mas assim, é um divisor de águas. E eu acho que o que mais hoje é uma coisa que é a parte psicológica. Por quê? O hormônio influencia no corpo, mas influencia na mente. Ela começa a ter algumas sensações que ela não tinha antes. E é importante conversar com a mãe, com o pai, ou às vezes a gente encaminha até para o psicólogo, porque essa parte da criação vai influenciar no desenvolvimento da adolescente. Até nas questões sexuais, não, doutora? Principalmente nas sexuais, porque a menina tem as mamas. A menina começa a menstruar. Claro que a menarca não significa ovulação. A menina menstrua, pronto, teve a menarca. A partir daí, a glândula vai começar a ficar madura um ano e meio depois da menarca. Aí, quando a glândula fica madura, ela começa a ter os períodos ovulatórios. Ela começa a ter cólica menstrual. As primeiras menstruações não tem cólica, porque ela não ovula. Também não são regulares. Pode vir de todos os meses, pode vir de 3 em 3 meses, fica tudo atrapalhado. Não tem a maturação. Eu até brinco, que eu falo assim para a menina, que às vezes ela cresce tanto, fica mais alta aqui, eu falo: olha, você só tem tamanho, você não tem maturidade glandular, não tem juízo. A glândula não está madura, mas a glândula vai amadurecendo, é uma questão de tempo, que nem uma fruta que amadurece no seu tempo certo. Agora, ela muda essas sensações. Ela começa a ver uma pessoa se beijar, ela também vai querer beijar. Ela começa a ouvir falar alguma coisa de sexo, ela também vai querer. Por quê? Porque ela começou a ovular. É uma parte reprodutiva. É instintivo, entendeu? E a orientação é fundamental. Eu sempre digo, não tenho vergonha de conversar com seus filhos sobre sexo, sobre a puberdade. E eu digo que se os pais não falarem isso da maneira correta, de acordo com aquilo que eles acreditam, alguém vai falar, né? E vão falar da maneira errada. Por isso que eu falo, a menina já com 8 anos, a gente pensa: mas é muito criança. Não, não é. Às vezes eu já ouvi coisas que eu fiquei parada olhando e falando: nossa, eu não acredito que se eu falasse isso com 8 anos, meu pai quebrava a minha cara. Tá entendendo? Então elas falam, a linguagem já é outra. Então tem que se adaptar à realidade das crianças agora, né? Falar: olha, filha, você está crescendo, daqui a pouco vai vir a sua menstruação e você vai... E explica: olha, o que é menstruar? Porque também às vezes... Não pode deixar a menina assustar, já pensou? Muitas mães falam: isso daí é um sangue sujo. Gente, não tem nada sujo. Por que a mulher menstrua? Porque ela não engravida.
Simples assim. A menstruação é um útero que estava preparado para uma gravidez, não recebeu essa gravidez e descamou o endométrio. Isso não é sujeira, não é pecado, não é, o sangue não vai para a cabeça, pode lavar a cabeça, deve lavar, pode pisar no chão, pode tomar sorvete, água gelada, ou seja, então existem vários mitos, né? Mitos e preconceitos. E o que a mãe falar para a menina vai ficar carimbadinho nela. E eu acho porque às vezes, desculpa, claro, a mãe fala assim às vezes, é horroroso menstruar, é um sofrimento, eu vivia de cama, tinha uma cólica, ou seja, a mãe já passou para a filha fica, meu Deus, menstruação é do mal, menstruação é o fim do mundo. Desceu a primeira, ela, nossa, às vezes ela nem está sentindo tudo aquilo, mas ela somatiza porque a mãe falou tanto. Se você falar, olha, filha, é uma coisa tranquila, faz parte da natureza, você avisa a mamãe, você tem que melhorar a sua higiene. Toda menina que já começa a menstruar tem corrimento, e corrimento não é maligno. Então tem que orientar. Olha, os pelos, você lembra que não tinha pelinho? Vai começar a aparecer pelinho naquela região. Aquela região era tudo miudinho, vai crescer, vai se desenvolver. E tem que explicar. E eu acho, a escola explica, mas o papel dessa orientação é dos pais. Eu acho que a gente não pode transferir responsabilidade para a escola. Dentro dessa parte, a escola vai aprimorar, vai enfatizar, mas a educação, essa orientação tem que vir dos pais. E a mãe deve ser sempre a primeira a saber. A mãe tem que ser amiga, né? Doutora, eu acho muito importante esse nosso bate-papo, porque a gente sabe que tem muitas pessoas evangélicas nos assistindo. E independente da nossa opção, da nossa crença na Bíblia, do que a gente acha sobre sexo após o casamento, desde cedo os filhos têm que saber sobre isso, até para saberem qual vai ser a sua opção e a sua escolha. Eu acho que é muito confuso, de repente, uma menina menstruar ou escutar conversas na escola de outras amigas e não se situar, não saber o que está acontecendo. Não é verdade, doutora? Jaqueline, nós não estamos criando ninguém numa bolha. Não tem como hoje a pessoa vai vazar a informação, vai vazar. Se vazou tanta coisa ontem, vai vazar essa informação. E pior é o seguinte, a criança vai ficar até em dúvida, porque a melhor amiga dela vai falar uma coisa e a mãe fala o contrário. Para a mãe não passar vergonha, fale a verdade. Porque se um dia a filha descobrir, poxa mamãe, você mentiu para mim, ela não vai confiar mais na mãe. Então também, por mais que seja evangélico, não importa a crença, somos humanos. Se somos humanos, somos animais. Temos que ter o nosso freio moral, a cabeça tem que pensar, controlar, raciocinar, e a gente tem que entender o que está acontecendo. É importante a pessoa saber como funciona o corpo humano. Tem gente que não conhece o corpo humano. Tem gente que não sabe o que é vagina. Isso aí vai dar problema lá no casamento, não, doutora? Puxa, aí vai dar demais, eu nem te conto. Porque a pessoa vai totalmente despreparada para o casamento, por exemplo, né? Vai. E ainda hoje isso acontece, né, doutora? Pois é, século XXI, com toda a informação. Mas é aquilo, Jaqueline, nosso cérebro ele se torna seletivo. Uma pessoa que veio de um determinado meio e se converteu, e ela acha que a partir dali ela vai se tornar um ser assexuado, ela está errada. Se a pessoa quer, eu acho o seguinte, vai se casar, ela tem que saber o que é um casamento. Ela tem que saber o que acontece dentro de uma relação sexual. E ter condições para sua escolha, né? Exatamente. Saber do que ela está escolhendo fazer ou não fazer. Tem que ter responsabilidade. Eu pego muitas meninas com 15, 16 anos que antes de pensar em ter a sua primeira relação sexual, independente se está namorando ou não está, porque eu também não vou discutir, elas vão procurar um médico, falam, doutor, eu tenho medo, o que acontece? Eu tive a primeira menstruação e ela tem medo, às vezes, a mãe sabe, mas ela tem vergonha de falar com as meninas, cresce as mamas, ela fica assim para não mostrar que já está com as mamas desenvolvidas. Então não pode demonizar o que é fisiológico. O que é natural, que Deus fez, né? Exatamente. Você sabe que ela até brinca. Às vezes a paciente está em trabalhos partos, está com muita dor ou está com muita cólica e chega brava no médico, como se o médico tivesse culpa. E fala assim, sou eu que estou te dando essa dor? Não. Eu também não tenho culpa, mas eu estou aqui para te ajudar a tirar essa dor de você. Mas isso é da natureza. Então quem muda a natureza? Quem para o tempo? É só Deus, né? Então, a pessoa também tem que ser racional, né? Doutora, outra pergunta, aproveitando até que a senhora também é mãe de menino, que eu gostaria de fazer, que é, os meninos têm que saber algumas coisas sobre o que acontece com as meninas também, claro. Pensando nessa faixa etária? Eu acho muito engraçado, porque meu filho vai fazer 9 anos. E ele já aprendeu algumas coisas em ciências na escola. E ele falou assim, mamãe,
você não tem pipi, né? Não. Papai tem pipi, mamãe não tem pipi. Ah, e perereca? Eu falei, olha, filho, perereca pula. É aquele anfíbio que pula. Isso daí tem nome. E eu cheguei e mostrei pra ele. Falei, olha, a mulher tem isso e o homem tem isso. Ele olhou e falou, falei, você vai se desenvolver, mas na hora certa, você é pequenininho, agora aproveita para brincar. Então ele já sabe. Quando for, eu acho que a própria escola já vai falar mais tarde que as meninas... A questão biológica daqui a pouco. Exato, eles mudam, né, conforme a fase. Mas é interessante que a criança tem curiosidade. E eu acho o seguinte, se um menino tá com a mão no pipi, que menino põe a mão no pipi, você não pode falar, tira essa mão daí, que isso daí é nojento, que isso daí é... Gente, menino tem ereção noturna. Ele nem sabe o que está acontecendo. O homem tem... Isso é hormonal, meu Deus. Aí a pessoa fala, não, isso daí não pode, que isso daí é do mal. Não. Mamãe, meu pipi tá duro. Tá doendo? Põe pra cima ou pra baixo? Só um minutinho. Papai, é pra cima ou pra baixo? Pra cima. Então põe pra cima que vai passar. Eu levo na brincadeira. Pra ele não ter trauma. Então, para ele é natural. Você sabe que a doutora está falando uma coisa que eu acho muito importante a gente enfatizar, porque às vezes os pais não sabem como lidar. Essa questão do menino, embora não seja propriamente o nosso tema, eu tenho 2 sobrinhos e eu percebo que às vezes os pais não estão, a criança está com a gente fica... O que acontece nessa hora? O bebezinho às vezes já tem um pouco de ereção, né? E ele tem aí, como lidar com isso, né? Exatamente. Sem demonizar, como você falou, né? Não sejamos hipócritas. Também não me venha com falso pudor. O negócio é o seguinte, é natural. E ensinar higiene. Eu sempre falo pro meu filho, lava esse pipi, porque isso daqui pode dar doença. Muito bem. Ele faz sozinho, eu não dou mais banho nele. Agora, antes eu olhava cada centímetro quadrado, né? Atrás da orelha, se tinha alguma sujeirinha, já colocava de novo embaixo do chuveiro, vai tomar banho de novo. Mas assim, eu acho que tem que ser honesto e tem que ser simples. Nada de dificultar. Tem a ereção? Tem. Né? O pipi tá lá armado, vai melhorar, porque você sabe que as crianças, os meninos, muitas vezes descobrem que tem fimose por causa da ereção. Ele acorda com dor no pênis. Ele tem aquele anel estreito, o pipi fica duro e ele não sabe o que está acontecendo. Ele começa a gritar, a chorar, às vezes está com infecção e a mãe não olha. E ele até precisa fazer uma cirurgia, né? Exatamente, ele não sabe o que está acontecendo. Então doutora, tem que olhar. Eu sei que tem perguntas chegando, eu já vou fazer no próximo bloco. Tenho ainda muitas dúvidas para tirar. Queria entender um pouquinho também sobre quando começa o período fértil da mulher. Então, a gente já sabe que não necessariamente após a primeira menstruação ela já vai ovular. Não. A senhora explica pra gente daqui a pouco, tá? Pois não. Estou recebendo a doutora Leriane aqui que está esclarecendo todas as nossas dúvidas. Entra na fanpage facebook.com/nosso PGM e deixa a sua pergunta em inbox. Eu vou fazer uma pergunta para a doutora. Doutora, chegou uma pergunta aqui que não é exatamente sobre o nosso tema, mas a Mari pede muito para eu te fazer a pergunta, eu sei que a senhora vai poder ajudá-la. Ela disse que 9 dias depois que ela teve relação, ela utilizou, 9 horas depois que ela teve relação, ela utilizou a pílula do dia seguinte. Ela quer saber se pode ter tido bom efeito ou se ela pode estar grávida, doutora. Bom, a pílula do dia seguinte, ela funciona da seguinte forma. Depende também se tem a dose única, porque a gente tem a pílula do dia seguinte em dose única ou de 2 comprimidos, tá? Ela deve ser usada até 72 horas pós-coito. Minha opinião, pessoal, quanto antes usar, melhor. Se ela usou, ou ela foi de dose única, até 9 horas, que ela falou que foi 9 horas pós-coito, não tem problema, ela está protegida. O detalhe é o seguinte, pílula de emergência, pílula dose única, como essa anticoncepção, não funciona como contraceptivo. A pílula do dia seguinte não é anticoncepcional. Como assim? Ela não foi feita para evitar filhos. Ela foi feita para que não haja a fecundação no aspecto de que ela não tem uma gestação, mas ela não inibe a ovulação. Ela é progesterona pura. Ela é usada quando você já tem um método contraceptivo. Então você já toma pílula, ou usa preservativo, ou
usa o adesivo, o anel vaginal, esqueceu de trocar o anel, esqueceu de trocar o adesivo. Puxa, mas já tem um método que está inibindo a sua ovulação. A senhora falou, me fez lembrar que eu lembro que eu te perguntei isso uma vez, que eu tenho uma amiga casada, obviamente, que utilizava de vez em quando porque ela não se sentia confortável com o anticoncepcional. A senhora falou, sua amiga vai acabar engravidando. Dito e feito, né? Engravidou? Poxa vida, olha, fez pré-natal, ótimo. Fez tudo direitinho. O que acontece é o seguinte, ela impede a fecundação. Nós estamos lidando com uma droga que é pura progesterona. A quantidade dessa progesterona na pílula do dia seguinte, ela corresponde a 10 cartelas de anticoncepcional, 210 comprimidos. Então é uma bomba atômica. Você toma, pode ter... E pode não surtir efeito, né? Exato, é isso que eu queria chegar. Ela é para ajudar que não haja fecundação, tanto que ela foi só criada para usar em casos de estupro. Que daí a menina que teve o ato, que sofreu o ato, procurasse a delegacia e aí o médico legista ou a gente que faz plantão em emergência, pega muita violência sexual, a gente dá esse contraceptivo de emergência. Mas quanto antes a pessoa tomar, fizer uso dele, melhor o efeito. Se a pessoa falar, mas pode tomar até 3 dias e esperar as 72 horas, aí eu já não garanto mais o efeito dela. Porque se ela já teve o período ovulatório, se o óvulo foi enviado, o espermatozoide é esperto. Agora, doutora, eu sei que esse não é o nosso tema, mas eu conheço também uma pessoa, e acho que não é o nosso tema, mas acaba sendo porque, infelizmente, às vezes, as adolescentes não se cuidam como deveriam, fazem sexo antes do casamento e aí, por não se cuidarem, podem engravidar. Claro. Eu conheço uma pessoa que utilizou a pílula do dia seguinte, utilizava sempre. É dessas amigas aí casadinhas, né, que achavam que eu resolvi o problema com a pílula, e ela teve uma gestação nas trompas. A pílula pode ter alguma responsabilidade disso, doutora? Olha, a gestação nas trompas, a gestação ectópica tubária, que a gente chama, prenhez ectópica tubária, não necessariamente tem a ver com a pílula. Por quê? Porque a prenhez ectópica, ela assim, acontece mais estatisticamente em pacientes que já tiveram ou cirurgia prévia, qualquer cirurgia abdominal, por exemplo, a pessoa fez uma apendicite, a trompa está perto, naquele lugar da apendicite forma uma aderência, a cotovela, a trompa pode gerar uma gestação ectópica, ou infecções pélvicas de repetição não tratadas, principalmente por clamídia, ou endometriose. Então não tem relação com a pílula do dia seguinte, entendeu? Porque o problema de engravidar na trompa ou eu tenho alguma coisa na trompa que chama a atenção e não deixa depois do ovo ou zigoto, o óvulo fecundado, que ela caia dentro do útero. Então ficou ali. Às vezes é a velocidade do peristaltismo, tem uma velocidade, umas contraçõezinhas na trompa, que nem tem no intestino, tem na trompa. Então aquele peristaltismo pode estar alterado, mas não tem influência direta com o uso da pílula do dia seguinte. Pílula do dia seguinte é progesterona pura. O que a progesterona faz? Faz descamar, faz secretar o endométrio. Então, eu acho que aqui eu diria que, com exceção de um caso extremo como o caso de estupro, o ideal seria que a mulher não utilizasse. Não, ela é usada só realmente... você faz o uso do contraceptivo, esqueceu 3 dias. Teve a relação desprotegida, pode tomar. Vai atrasar sua menstruação, vai inchar. Deve desregular, então. Desregula, dá dor de cabeça, incha, engorda, acne, mama, fica toda... Mas depois não reclama porque tomou. Agora tem gente que cria o hábito de tomar. Esse é o problema, porque essa corre mais risco de engravidar, como deve ter sido o caso da sua amiga. Agora, doutor, pois é. Tá com uma princesinha. Ela deve me adorar, né? Foi aquela médica abriu a boca. Eita. Agora, doutora, eu queria entender um pouco sobre justamente isso, quando a mulher está pronta para engravidar, sobre esse período reprodutivo após a primeira menstruação. Eu, em particular, conheço mais de uma mulher que menstruou depois dos 18 anos. Eu queria perguntar sobre isso também. Olha só. Se você me perguntar qual que é a melhor idade para engravidar, segundo a Organização Mundial da Saúde, é dos 18 aos 25. Pronto, um monte de gente está fora. Já tô fora. Eu já estava, né? Porque eu engravidei com 37, então eu já estava mesmo. Mas é o seguinte, a menina que tem a menarca, mesmo não tendo ciclo ovulatório, ela não está preparada para uma gestação. Você olha, é uma criança. Ela começa a ter o ciclo ovulatório a partir dos 15 anos. Tem gente um pouquinho cedo, tem gente um pouquinho mais tarde. Mas vamos supor que ao redor dos 15, significa que a partir dos 15 ela já corre risco de engravidar. Agora, o organismo está preparado? Vai ganhar um monte de estria porque tem imaturidade do colágeno. Estoura tudo.
Se ela engordar, pior ainda, porque daí ganha celulite. E outra, ela transforma um corpo que nem ainda acabou de se desenvolver. Então, veja bem, falando organicamente, o corpo não está preparado para ser mãe com 15 anos. E nem psicologicamente. Agora, doutora, já que eu queria entender um pouco sobre esse período comum ou mais normal para a menina ter a menarca e entender, a senhora explicou pra gente que é possível tentar retardar quando a menina já começa a ter indícios muito cedo. E quando passa, sei lá, a menina já está com 15, 16 anos e ainda não menstruou? Aí já não é a menarca tardia, significa que a reserva dela ovariana é menor. Vamos supor, ela tem o desenvolvimento das mamas, tem os pelos, mas ela não menstruou, mas ela tem os caracteres femininos, é só dar um remedinho que ele ajuda a estimular a sangrar, não tem problema. Agora, se ela está com 15, 16, não tem mamas, não tem pelos, aí a gente investiga síndromes também, porque tem algumas síndromes e precisa ver, não mudou nada, né? Ela continua uma menina com 16 anos, então aí às vezes é a genesia, ela não tem outro ovário, ela pode não ter o órgão que produz o hormônio. E tem aquela história dos hermafroditas, que por fora eles têm um genital e o órgão de dentro é diferente. Então vou dar um exemplo, às vezes o genital externo é feminino, mas dentro ela não tem o ovário. Então, aí que entra as brigas aí judiciais para dizer qual que é o gênero dessa pessoa, né? E por isso que é importante procurar um médico quando as coisas estão... A mãe que toma conta da filha, ela percebe se com 13 anos a menina não tem mama, não tem pelinho, tá muito infantil, não menstrua, mas ela não tem nada. A mãe já fala, opa, tem alguma coisa errada. Agora, se ela chega com 16, mas tem mamas, tem pelo, cresceu, se desenvolveu, mas não menstruou, aí a menstruação a gente pode ver útero infantil, pode ver ímen perfurado também. Ela pode ter tido a primeira menstruação, o ímen dela não tem, ele é fechado, a membrana é fechada. Então ela sangra para dentro. Porque existem tipos diferentes de ímen, né? Existe. Então ela também não viu, a mãe não percebeu, mas daí nunca levou no pediatra. Porque o pediatra olha se a menina tem o ímen perfurado ou não. Porque às vezes a menina espera a primeira menstruação, teve dor, leva no médico, abre, tá com aquilo prestes a explodir, porque a menina não tem o ímen perfurado. Aí é só furar. Mas assim, a mãe tem que perceber isso, a mãe tem que cuidar. Agora, doutora, falando em a mãe tem que cuidar, eu me lembro que a primeira vez que a minha mãe me levou ao médico foi a médica dela. E eu queria entender um pouco sobre isso, doutora. Existe essa relação, porque a mulher tem muita relação com a sua ginecologista, né? Na realidade, assim, a mãe quer que a filha vá no ginecologista de confiança, não precisa ser necessariamente mulher. Pode ser no homem. Mas às vezes a menina já fala, mãe, eu não quero ir lá, não quero ir naquele médico, eu tenho vergonha. E procura uma médica, né? Eu mesma, minha mãe me levou ao ginecologista, eu tinha 14 anos. Eu já menstruava, não sabia onde enfiar minha cara, achava um absurdo aquela profissão. Meu Deus, ginecologista! E hoje eu sou ginecologista, ou seja, a gente muda, né, na adolescência, mano. Mas é engraçado, eu acho que independente de a mãe querer levar num conhecido dela ou não, tem que levar. E aí, se ela tiver dúvida, a menina? Claro, porque às vezes a menina force. não curte, não quer ir no médico da mãe, né? O que eu oriento? A menina tem um pediatra, leva no pediatra. Porque a menina já está acostumada com o pediatra, pode ser homem ou mulher. Saiu o pediatra, vai examinar, ele tem essa capacidade. Se ela falar, ele achar qualquer coisa estranha, ele vai mandar para o ginecologista. É o primeiro ponto. Às vezes a mãe só leva a menina no ginecologista depois da menarca. Então antes da menarca é pediatra, depois do menarca é ginecologista. Não está errado. Mas converse com a menina, porque às vezes a mãe fala, eu vou te levar no ginecologista, vai ter que tirar a roupa. Isso, não vai. Doutora, eu acho que toda menina já passou por isso, acho que até as mais modernas. O medo é como vai ser essa consulta. Aí sabe como é que eu brinco? Porque eu vejo que a menina é tímida. Eu falo assim, você achou que eu fosse pedir pra você tirar a roupa, né? Eu não, você acha que eu gosto de mulher pelada? Você não faz meu tipo. Aí ela começa a rir. Ela começa a se distrair. Aí eu pergunto, do que música você gosta? A gente cria uma amizade. Ótimo. Não preciso deixar a menina despida na primeira. Então, na primeira não precisa necessariamente ser examinada. Depende da queixa dela. Depende da queixa. Mas vamos supor que ela não tenha queixa, ela só quer ir lá para saber como é que é.
Ah, eu vou porque eu comecei a menstruar. Aí a gente tira a dúvida de cólica, de espinha, de corrimento. Então você conversa de time de futebol, da espinha, do cólica, do Justin Bieber e vai mudando. Aí ótimo, ela já criou confiança. Você pede alguns exames, no retorno eu duvido, se a menina não gostou do médico, que daí ela fala assim, vamos examinar? Ou se não, na primeira consulta, vamos examinar as mamas? Deixa ela, né? Só tira daqui pra cima. Ela deixa. Na outra a gente vê embaixo. Porque assim, menina virgem não faz exame ginecológico. Mas às vezes a gente faz algum diagnóstico só de olhar. Corrimento lesão, exemplo, né? Ferida, verruga, pelo encravado. E o desenvolvimento. Se eu pego uma menina de 16 anos e eu olho, ela não tem os pequenos lábios do jeito que tem que ser, ou a pilificação não está normal, você já falou, opa, tem alguma coisa errada. A mama está desproporcional, porque também as mães levam muito ao ginecologista, porque uma mama cresce mais que a outra. É normal, o broto mamário, ele não responde ao estímulo hormonal simultaneamente e simetricamente. Então, às vezes, a mama direita começa a desenvolver, ela fala, ai, mas será que vai nascer esquerda? Nasce. Só que com 18 anos, se ela tiver a direita e não tiver a esquerda, não vai nascer mais. Então, quanto antes, melhor. Então, quanto antes, melhor. Doutora, é imprescindível, após a primeira menstruação, as mães que ainda não levaram as suas filhas, ou os pais, ou os cuidadores que não levaram essa menina, levar ao ginecologista, pelo menos após a primeira menstruação? Eu acho importante, viu, Jaque, com o mundo de hoje, um mundo moderno, independente dos conceitos e preconceitos, leva, até porque a menina no futuro, muitas vezes, ela vai pedir, mãe, me leva no ginecologista que eu tenho uma dúvida para tirar. Daí a mãe fala assim, mas tira comigo? Não, só com a doutora Leriane. Quantas? Vão lá e a gente bate papo. A mãe fica junto, depois ela fala, mãe, dá licença que eu quero conversar. A mãe sai e ela conversa. Veja bem, a mãe tem que saber respeitar também a intimidade e a privacidade da filha. A mãe não pode invadir. A mãe não gostaria que invadisse a privacidade dela. Não quer dizer que ela vai falar, se ela está sozinha com o médico, ela vai contar alguma coisa que ela aprontou. De jeito algum. Pelo contrário, às vezes ela vem expor um medo, às vezes ela quer tirar alguma dúvida que ela tem vergonha de perguntar para a mãe, ou se algumas vezes a mãe falou, o que é masturbação? A mãe, o quê? A menina nunca mais vai falar. Isso daí é do diabo, isso daí não sei o quê. A menina fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Ela quer conversar com a gente. E a gente também tem que ter uma cabeça boa, porque do lado de cá, Jaqueline, eu não estou para julgar qual que é a crença, eu não estou para dar palpite também para a menina. Falar, não, você tem que casar, virgem, Nora, você tem que ser assim, você tem que... Não, nós não temos esse direito. A gente expõe, se você fizer isso, vai acontecer isso, se você fizer isso, vai acontecer... Você dá as opções. Ela escolhe. Agora, diga das consequências de uma gravidez na adolescência. Uma gestante adolescente de 15 anos é uma gestante de risco. É uma gestante que não sabe, muitas vezes ela não está nem preparada psicologicamente para amamentar. Ela tem mais risco de ter depressão, psicose puerperal. Ela é uma pessoa que vai sentir muito mais do que se ela tivesse preparado uma gestação. Fala, não, eu planejei, eu quis, então se tiver dor, para ela tá lindo. Por isso que talvez essa conversa não consiga acontecer com a mãe, pode acontecer com a médica ou com o médico, né? Elas conversam muito com a gente. Se a gente der abertura, elas falam mesmo. Eu gosto de bater papo com adolescente, viu? Ai, que pena que eu tenho que encerrar. Doutora Leriane, eu estou muito feliz. É um prazer te entrevistar novamente. O prazer é meu. Quem quiser entrar em contato, deixa eu pegar aqui os contatos da doutora Leriane, que estão aqui, 0 operadora 11, o telefone da clínica, né? 4123-1593, 4123-1593. E tem também o site, que é Blas... doutora Leriane. Leriane com y.blaz@hotmail.com. Então é dra.leriane.blas com sz, certo? Isso. @hotmail.com. Tá passando direitinho pra vocês. Doutora, mais uma vez, obrigada. Obrigada, Jaqueline, foi ótimo, muito obrigada. Foi excelente entrevistá-la. Eu vou para um break, daqui a pouquinho a gente tá de volta com a Tatiane Nascimento e a peça de hoje.